Depois, na volta dos cultos presenciais, nós começamos uma série de sermões no Evangelho segundo narrado por Marcos. Então eu peço a você que abra sua Bíblia, ou pegue simplesmente o boletim. O texto está marcado aí na capa, para a leitura em Marcos capítulo 2, os versículos 18 a 23. Como eu disse, a liturgia impressa tem um equívoco, mas o que está transcrito é o correto. Marcos 2, versículo 18 ao versículo 23. Diz a palavra do Senhor assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor e nós pedimos o que o Senhor promete na palavra do Senhor mesmo. Nós pedimos que o Senhor nos dê capacidade de entender o Teu ensino. Não apenas, ó Pai, escutar palavras bonitas, guardar frases de efeito, mas muito mais do que isso. Na verdade, nós queremos entender a Tua vontade, aquilo que o Senhor apresenta para nós, crer nisto firmemente e usar, Senhor Deus, os Teus ensinos como fundamento da nossa fé e também, Senhor Deus, como norte, como guia para os nossos passos, pois a Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. Atende-nos, ó Pai, dando-nos sabedoria conforme o Senhor promete. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Como eu disse, nós estamos caminhando com Marcos na sua exposição da vida de Jesus, naquilo que é chamado o Evangelho, porque as boas novas para nós não são apenas uma frase, uma expressão, alguma coisa declarada, mas as boas novas, ou seja, o Evangelho, que significa boas novas, é toda a história da redenção mostrada em Jesus e em sua encarnação, não é? Então é isso que nós temos e que nós buscamos conhecer cada vez mais na palavra de Deus. Marcos apresenta então de uma maneira especial e com a sua maneira de sistematizar. Os evangelistas não são contraditórios, são complementares, cada um com a sua maneira de escrever, colocando daquilo que acha melhor, alguns por temas, outros mais cronologicamente falando, e Marcos faz isso também. O Evangelho de Marcos começa com uma declaração a respeito da grandeza de Jesus, sem, no entanto, se preocupar, como Lucas e Mateus, sobre a história do nascimento, a genealogia de Jesus, por exemplo, não é? E ele começa já na declaração. Marcos nada fala do aparecimento dos anjos em Belém, Marcos não comenta estas coisas, e nem tampouco aqueles episódios que são pequenos nas Escrituras a respeito de algumas coisas acontecidas na infância de Jesus. Marcos não está preocupado com isso, não é o foco de Marcos quando ele escreve o seu Evangelho. Mas, conforme eu tenho dito em alguns domingos anteriores, Marcos, no capítulo 1 todo, descreve Jesus, o testemunho que Jesus recebe, algumas realizações de Jesus no primeiro capítulo, no momento de bom relacionamento com as pessoas, e a partir do capítulo 2, entre outras coisas, Marcos narra que um conflito começa entre Jesus e os escribas, os doutores da lei. Diversos motivos levaram a isso. Eu acredito que pode haver, e com certeza existiam, escribas, homens versados na lei, estudiosos, preocupados em cumprir a vontade de Deus, que perguntavam e queriam descobrir se Jesus efetivamente era o Messias. Há narrativas de diversos outros homens que se levantaram e se declararam Messias. Há um discurso lá no livro de Atos registrado dentro da liderança religiosa de Israel,
onde aquele que fala, Gamaliel, ele cita o fato de que se levantaram pessoas e que eram reconhecidos, alcançaram seguidores e eram falsos, não eram messias de verdade. Então, eu acredito que entre esses havia pessoas que tinham esse pensamento. Um tardio nessa história é Saulo, depois chamado de Paulo, não é? Saulo, ele era zeloso na lei, buscava a lei de Deus, ele não acreditava em princípio que Jesus fosse o Messias. Vocês sabem disso. Até que ele é alcançado pelo próprio Senhor quando viajava a Damasco para prender os cristãos. No seu olhar até aquela época, ainda os seguidores de um herege, de um falso Messias, ele é alcançado pelo próprio Senhor e então se converte e se torna o grande apóstolo que todos nós conhecemos. Foi possível que alguns desses escribas narrados aqui neste começo do Evangelho também fossem pessoas dedicadas e querendo saber se verdadeiramente aquele homem era o Messias. Mas certamente havia alguns movidos por inveja. Os evangelhos citam isso depois, no transcorrer dos evangelhos, pessoas que eram movidos pela inveja, porque o povo seguia aquele que estava ali falando, Jesus, já não os seguia mais, não os considerava, mais ainda, porque Jesus confrontava aqueles homens que se diziam religiosos com a sua própria prática e mostrava como eles estavam em pecado. Foi crescendo o grupo dos inimigos de Jesus, que perseguiam a Jesus, que queriam pegá-lo em algum erro, que queriam ter alguma coisa para acusá-lo, ao ponto de terem que inventar algo, quando ele foi preso e finalmente foi condenado à morte na cruz, como vocês sabem. E então Jesus está aqui nesse momento. Há um primeiro confronto que nós encontramos logo na cura do paralítico em Cafarnaum, onde Jesus Cristo declara que aquele homem que é levado à sua presença pelos amigos, que os pecados dele estavam perdoados. Já foi motivo de pregação, nós já temos isso inclusive aí salvo na nossa internet. Agora fica mais fácil de você recuperar alguma coisa para trás se não viu. E agora é um segundo momento de confronto que nós encontramos aqui. E então o Senhor Jesus Cristo é confrontado com a questão do jejum. O jejum, meus irmãos, não há necessidade de falar sobre o que é. Eu creio que não existe uma pessoa que não saiba o que é jejum. A palavra jejum é usada até mesmo para as questões de saúde, para as questões de estética, né? Hoje em dia há uma moda aí de alguns jejuns intermitentes que as pessoas fazem para emagrecimento. Então o jejum não é alguma coisa difícil de entender. Você vai fazer um exame de sangue, conforme o tipo de exame é exigido que você esteja em jejum, você tem que ficar um tempo sem sequer beber água. Então todo mundo sabe o que é jejum, é deixar de ingerir alimento ou líquido, não é? Mas o jejum tem um significado espiritual, não só no cristianismo. O Islã, por exemplo, ele proclama o jejum em épocas específicas e são realizados jejuns diariamente durante toda uma época, não é? Interrompindo apenas no final da tarde. Então o jejum é algo muito conhecido por diversas pessoas. Mas o jejum nas Escrituras ele é apresentado a nós. Um comentador, eu tenho aqui um comentário da Bíblia comentada da Igreja Luterana, e sobre jejum o escritor diz assim: o calendário judeu moderno tem 28 dias de jejum, mas no Antigo Testamento Deus somente ordenou um jejum anual. Em Levítico 16, do versículo 29 ao versículo 31, Moisés deu a ordem de Deus: afligireis a vossa alma no dia da expiação. Em resposta à expiação do pecado de Israel, os israelitas devotos jejuavam de manhã até a noite, no 10º dia do 7º mês. Você que está com sua Bíblia na mão, seja ela eletrônica ou impressa, eu convido para abrir as Escrituras no livro de Levítico, no capítulo 16. Eu vou ler este texto que é citado pelo comentador que eu acabei de ler agora. Levítico 16, do versículo 29 até o versículo 34. Levítico 16, do verso 29 ao verso 34. Diz a palavra de Deus ainda: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês
aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Deixe-me contextualizar esta história que estou lendo aqui em Levítico. Na cronologia narrada em Levítico, essa declaração e esta afirmação do Senhor Deus, esse estabelecimento, é feito momentos ou tempos logo após, quando 2 filhos de Arão, o homem escolhido por Deus para ser o sacerdote, para ser aquele que levava os pedidos do povo a Deus, quando 2 filhos de Arão tinham sido consumidos pelo Senhor, mortos pelo Senhor por realizarem um ato contrário à vontade de Deus. Você deve lembrar, você conhece um pouquinho as Escrituras, deve lembrar deste fato. 2 filhos de Arão serviam junto com Arão no tabernáculo, ainda não havia um templo construído, estavam atravessando o deserto, e entre as diversas coisas que Deus estabeleceu para ter um tabernáculo, havia um fogo aceso, era símbolo da presença do Senhor Deus. E por uma questão momentânea, aquele fogo se apagou, foi apagado por um evento. Aqueles 2 homens, com muita boa intenção no seu coração, tenho certeza disso, querendo reparar alguma coisa que eles entendiam que estava errado, resolveram acender outro fogo no lugar. O primeiro fogo acendido pelo próprio Deus, e agora então eles quiseram acender um fogo, e acenderam, e o Senhor os consumiu imediatamente, eles morreram. Isso trouxe tristeza a Arão, e Deus fala a Arão dizendo: por que seu semblante está decaído? E ele explica que não se deve fazer nada que não seja determinada pelo Senhor, especialmente, meus irmãos queridos, pela questão de culto. Às vezes nós olhamos certas atitudes ou certos atos registrados por Deus e levamos susto, não é? Entendemos Deus rigoroso, inclusive aqueles que se unem no entendimento que o Deus do Velho Testamento era um Deus bravo e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. O Deus continua o mesmo. Não há um Deus bravo e um Deus bonzinho, há um Deus justo, há um Deus perfeito, há um Deus santo. E Deus estabelece a sua lei, e não cabe ao homem mudar a lei de Deus, aperfeiçoá-la, ou dar, como nós dizemos no nosso linguajar do dia a dia, uma mãozinha para o Senhor. Sempre que o homem resolve fazer alguma coisa por sua conta, fora da vontade de Deus, ele sofre as consequências desse ato. Vocês devem lembrar que o próprio Moisés, a ele Deus deu uma ordem, no momento em que ele estava com o coração bastante entristecido, irado. Eu já disse algumas vezes nesta igreja, ira não é pecado, pecado é raiva, é ódio, é vontade da vingança, não cabe a nós, nós não temos o direito de ter raiva e o desejo de vingança. O Senhor fala: a vingança pertence a mim, diz o Senhor, então é a Ele que pertence. Mas a ira é a indignação diante de um erro. Deus se ira, e Deus diz que nós nos iramos e também vamos ficar irados, e o Senhor diz que não se põe o sol sobre a nossa ira. Há um ponto em que a nossa ira deve ser colocada nas mãos de Deus, sem dúvida nenhuma. Moisés estava num momento irado, porque o povo que ele conduzia pelo deserto, pelo qual ele intercedeu, e tão grandiosos feitos foram feitos pelo Senhor naquele povo, estava reclamando mais uma vez, porque estavam com sede, porque não havia água, porque iam morrer no deserto, onde não teriam sequer uma sepultura decente. E
Deus então fala a Moisés para ele falar a uma rocha, e dessa rocha jorraria água para atender o povo. Moisés está irado, uma ira em princípio correta, porque ele está sendo provocado, porque o povo está reclamando de Deus, mas ele desobedece ao Senhor Deus. Ele bate na pedra com o seu cajado e a água jorra, o povo é atendido, a sede é satisfeita. Mas Deus diz a Moisés: por causa de você não obedecer o que eu mandei, você não vai entrar na terra de Canaã. Para os nossos olhos é um ato muito rigoroso de Deus. Eu não tenho dúvida de que quanto mais autoridade temos, mais responsabilidade Deus vai cobrar de cada um de nós. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E por causa disso Moisés não entrou na terra prometida, a terra geográfica. A terra prometida, os céus, Moisés entrou. Eu não tenho dúvida sobre isso. Mas aquela terra ele não entrou. O outro exemplo é daqueles 2 homens sacerdotes que, quando acompanhavam em festa a arca do Senhor, que estava sendo recuperada e estava voltando a Israel, diz a Bíblia que os bois tropeçaram, balançaram a carreta e virou a arca, ia cair no chão. Eles seguraram a arca de Deus e Deus falou que ninguém podia pôr a mão na arca. Havia um varão que era colocado em argolas nas beiradas da arca, e somente naquele varão é que podiam pegar os sacerdotes para transportá-la, e também foram mortos. Porque Deus mostra com isso a perfeição e a sabedoria da sua lei, que não deve ser confrontada, deve ser obedecida. E quando nós olhamos esses exemplos, nós percebemos como realmente é difícil e impossível ao ser humano cumprir a lei de Deus, que é perfeita, como diz o salmista. Alguém acha, mas Deus faz leis muito difíceis. Deus não faz leis difíceis, Deus faz leis perfeitas, e nós somos imperfeitos, não conseguimos cumpri-las. Por causa disso o Senhor estabeleceu um dia da expiação. Você que está escutando a leitura, que escutou a leitura feita, que não está com as escrituras na sua mão, no som no seu ouvido de expiação é o mesmo daquele som do espiar com S, que é olhar, que é observar. Quando você lê nas escrituras, você vê que a expiação é com X, e isso está falando de perdão, de buscar o perdão de Deus, de retirada dos pecados, da purificação. E o Senhor Deus estabelece esse dia da purificação. Nesse dia, ao estabelecer o que nós encontramos aqui em Levítico capítulo 16, o Senhor estabelece que não deveria ser feito nenhuma outra coisa. Todos os afazeres deveriam terminar. Isso inclui comer e beber. Durante um dia inteiro não se fazia nada, ninguém cozinhava, ninguém comia, ninguém bebia. É um dia de jejum completo. Alguns acham que o jejum a ser buscado é o jejum que faz sofrer, Hoje de manhã eu falei uma coisa e tinha um diácono sentado do meu lado e falou assim: pastor, por que o senhor olhou para mim quando eu falei? Mas eu fiz um comentário que é verdade. Para algumas pessoas, 5 minutos sem comer é um sofrimento tremendo. Para outras 3, 4 horas não é problema. Tem gente que pode passar um dia inteiro sem comer, não é? E não sente falta. Eu sei que o jejum de 40 dias, que a Bíblia narra alguns casos de jejum de 40 dias, são coisas excepcionais. Ontem na transmissão que eu fiz na reunião de oração, eu lembrei disto. Quando Elias ficou 40 dias andando no deserto sem comer, diz as Escrituras, ele antes foi alimentado pelos anjos do Senhor, não uma vez somente. Havia toda um preparo de Deus. Jesus Cristo ficou no deserto 40 dias em jejum também, antes de ser tentado por Satanás. Mas o jejum, biblicamente falando, no meu conhecimento, não existe jejum de menos de um dia inteiro, ou seja, do alvorecer até o cair da tarde. Esse é o jejum bíblico. Portanto, o jejum de oração, segundo a Bíblia, não é um jejum que eu faço das 8 horas da manhã ao meio-dia, não é? É um jejum de dia inteiro, pelo menos, segundo as Escrituras. Mas não, o jejum não é alguma coisa que eu faço para sofrer, como que se esta minha carne, ela fosse o pecado, e eu preciso mortificar o meu corpo,
é um suplício que eu cometo sobre mim, é um sofrimento que eu inflijo sobre mim. Não comendo eu sinto dor no meu estômago, alguns ficam com profunda fraqueza. Então, diante do Senhor, com esses sofrimentos todos, eu faço com que seja simpática diante do Senhor a minha prece, seja pelo perdão de pecados. Alguns inclusive entendem que este é um momento especial porque eu estou fazendo um sacrifício e pagando um pouco dos meus pecados. Cuidado, minha irmã, meu irmão, isso não é princípio bíblico, não é o que nós cremos, porque o nosso pecado é pago somente no sangue de Jesus. O dia da expiação, chamado pelos judeus de Yom Kippur, é um dia de perdão, é um dia de perdão de pecados. Não existem coincidências, eu não fiz com esse objetivo, eu estou seguindo as leituras, segundo a sequência de Marcos, mas hoje é exatamente o Yom Kippur dos judeus. É o dia que eles celebram o dia do perdão. Hoje é uma distorção disto e a ênfase no perdão é: você tem algum irmão que cometeu algum erro contra você, perdoe ele, esse é o dia do perdão. Tem uma atitude proativa, perdoe alguém. Busque alguém para ser perdoado também. Então é a interpretação que se faz do dia do perdão. Mas o dia do perdão estabelecido nas Escrituras não é um dia em que os homens reatam relacionamentos, mas é um dia em que é lembrado a humanidade que o Senhor Deus reata o seu relacionamento com o ser humano. Por causa disso, o dia da expiação, o dia do perdão, um dia que alcançamos o perdão de nossos pecados, um dia que percebemos que a culpa sobre nós, ela é tirada, não há mais condenação sobre nós. E naquela época, no estabelecimento, você lê depois o capítulo 16 de Levítico inteiro em casa, não é? Leia mais tarde, há todo um ritual estabelecido para simbolizar este dia específico. Eram usados 3 animais, 2 bodes e uma novilha, ou um bezerro, como você queira, não é? 2 desses animais eram sacrificados, novilha, o bezerro, não é? A novilha, e um bode eram sacrificados. O seu sangue era aspergido no altar, para o símbolo de purificação do próprio santuário de Deus. O seu sangue era aspergido com este símbolo de purificação. E o terceiro animal, o outro bode, sobre este o sacerdote vinha e impunha as suas mãos, simbolizando que os pecados do sacerdote, da nação, do povo de Deus, eram transferidos para aquele bode, e aquele bode era solto no deserto, ele era expulso do arraial, e então ele levava os pecados para fora do arraial, para que não houvesse imundícia e condenação dentro do arraial do povo de Deus. É o famoso bode expiatório que nós temos nos dias de hoje, citado na sociedade, e a origem de bode expiatório é este bode que é estabelecido aqui em Levítico 16, para simbolizar levar os pecados para fora do arraial, a purificação. O perdão de Deus é alcançado. E esse é o jejum estabelecido nas Escrituras. O Velho Testamento narra diversos outros jejuns em momentos de crise. Por alguns momentos havia um conhecimento do pecado de Israel, o rei estabelecia jejum. Há jejuns descritos, mas o jejum estabelecido na lei de Deus era apenas este. Como eu disse hoje, no judaísmo moderno, há 20 e tantos dias de jejum escolhidos no calendário. Não, se você quiser estudar, você pega um livro judaico e vai estudar sobre isso. Mas o que é estabelecido por Deus é esse dia da expiação, um sábado santo a Deus. Alguns pensam que sábado é sempre o 7º dia, não é necessariamente. Está escrito aqui, será esse dia sábado de descanso solene, não é? Eu estava citando hoje de manhã também, que você deve lembrar, alguns que são um pouquinho mais velhos ou que conhecem a história, que no ano, se não me falha a memória, de 1973, houve uma guerra entre o Egito e Israel, entre os povos árabes e Israel, chamada de Guerra do Yom Kippur,
Os povos estrangeiros resolveram invadir Israel exatamente no dia de jejum, por saberem que aquele dia era santo, onde o judeu não faz coisa alguma. E eu lembro que esta guerra, eu estava vivo na época, 73, não é? Então eu lembro que essa guerra aconteceu no mês de outubro. Hoje Yom Kippur está sendo comemorado neste dia especificamente que nós estamos, dia 27 de setembro, é móvel. E hoje é um domingo, não é um sábado, não é 7º dia da semana. Ele pode cair em outros dias, porque de acordo com o calendário judaico que é estabelecido, conforme está aí no versículo 29 de Levítico 16. Em alguns momentos, há estes momentos especiais, esses sábados solenes, que são assim descritos na palavra do Senhor Deus. Um dia especial, uma das festas mais importantes religiosas para o povo judeu. Eu posso dizer e afirmar com tranquilidade que o dia da expiação, o Yom Kippur, é tão importante como a Páscoa para os judeus. São duas datas de extrema importância para o povo judeu. É disso que aqueles homens que observam Jesus, e agora eu volto lá para Marcos no capítulo 2, que acompanham, estão vendo ele pregando os seus discípulos e percebem que os discípulos de João Batista guardavam jejuns. Eles observam que os fariseus, homens que se esmeravam e gostavam de dizer que eram cumpridores da lei, guardavam jejuns. Mas os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, eles não guardavam jejum. Porque havia esse entendimento da necessidade do jejum, a necessidade de um momento sacrificial que mostrava piedade, consagração, não é? Mostrava zelo. E eles fazem essa pergunta que está aí: por que os discípulos de João guardam o jejum? Por que os fariseus guardam o jejum, mas os teus discípulos não guardam? E Jesus responde dessa maneira maravilhosa. Ele fala: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jejum é um dia específico, vou lembrar de novo, na criação do Yom Kippur, do dia do perdão, do dia da expiação. É um dia específico de buscar a Deus, de conversar com Deus, de separar seu tempo para ter comunhão com Deus. Quando Jesus se compara a um noivo, no dia de festa não é dia absolutamente de fazer jejum, né? Para nós brasileiros tem que ter um brigadeirinho, tem que ter lá um beijinho, um cajuzinho e as coisinhas que nós temos, os bolos e as festas. E Jesus Cristo fala, quando o noivo está presente, nós não estamos fazendo jejum. E ele ali está dizendo sobre ele, Jesus, que é o noivo presente. Se o dia do jejum é um dia para buscar a Deus, Jesus mais uma vez está afirmando a sua divindade, quando ele diz que ele está presente e não há por que se separar e buscar a Deus, porque estão na presença do próprio Deus, ele, o noivo. E enquanto ele está presente aqui na terra, os discípulos estão alcançando dos seus lábios a instrução necessária, estão sendo cuidados pelo próprio Deus encarnado. Não há por que separar momentos agora para buscar comunhão com Deus, quando se está vivendo com o Deus encarnado. É um momento especialíssimo na história. E Jesus diz, é por causa disso que não guardam o jejum. Os seguidores de João Batista, eles guardam o jejum porque João Batista estava anunciando o Cordeiro de Deus, o Messias que estava chegando. Mas ele, João, não era o Messias. E ele diz, não, os meus discípulos não precisam separar um tempo para buscar a comunhão com Deus, porque eles estão comigo na presença do noivo, diz o Senhor Jesus. Por causa disso não jejuavam. Mas Jesus continua usando duas ilustrações que precisamos atentar aqui nesse contexto, neste parágrafo. Ele fala, não se põe costura nova ou pano novo em veste velha como remendo, porque se você fizer isso, vai aumentar o rasgo, o pedaço destruído do tecido velho. Ele fala, não se coloca vinho novo em odres antigos. O odre é uma espécie de uma bolsa de couro onde era colocado o vinho,
e ele ficava lá dentro curtindo. E quando você acabava aquilo, você não usava para colocar vinho novo, absolutamente, porque ele poderia estourar aquele vasilhame, não é? Você colocava vinho novo em odre novo para ele ficar envelhecendo dentro daquele odre, não é? E Jesus diz com isso que o jejum depois da sua partida, e ele diz aqui que haveria de voltar o jejum, depois de sua partida, o jejum teria um novo significado. Um novo significado. E é isso que precisamos atentar no texto que nós temos aqui, meus irmãos. Se o jejum estabelecido por Deus é o dia de total consagração, sem fazer nada, não comer, é um momento, sim, claro, de sofrimento, sim, é um momento de nós percebermos nossa fragilidade, não tenha dúvida sobre isso. É o momento que você fica enfraquecido, você percebe como você realmente é nada diante de todas as coisas e depende do Senhor Deus. Mas se nós entendemos que o jejum estabelecido por Deus era o momento de celebrar ou de lembrar o perdão dos pecados, e aqueles animais levados e sacrificados ou soltos no deserto, eles simbolizavam o tirar o pecado do mundo, o jejum bíblico, meus irmãos, depois de Jesus, ainda deve ser praticado. Foi praticado na igreja primitiva, há registros em Atos dos Apóstolos sobre jejum. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de jejum também. O Senhor Jesus Cristo fala que era necessário orar e jejuar para estar bem espiritualmente, para enfrentar naquela época os endemoniados. Vocês lembram muito bem dessas declarações do Senhor. Nós devemos praticar o jejum, mas não mais para expiação de nossos pecados. Há um novo jejum agora. Não é o vinho velho em odre velho, ou vinho novo em odre novo, não é remendo novo em roupa velha, não é isto absolutamente, mas agora o jejum deve ser praticado com outra intenção, na busca do Senhor Deus necessária para nós. Jesus disse, vai chegar o momento que eles precisarão jejuar, precisarão separar o tempo para meditar, para buscar o Senhor, para lembrar de sua fragilidade. Você e eu devíamos praticar jejuns. Sim, devíamos separar tempo para dedicar ao Senhor, mas não é tempo para nós dividirmos com nossas preocupações. Daí o outro texto que eu coloquei na capa do boletim, que se encontra em Isaías 58, se você quiser ler o capítulo inteiro de Isaías 58, depois também, não vou fazer essa leitura agora, mas na capa do boletim eu pus apenas o versículo 18, o povo de Deus, diante do profeta que anunciava a disciplina, o castigo de Deus, já estava sofrendo as consequências do pecado, pela opressão dos inimigos. O povo diz, nós jejuamos, nós fazemos tarefas grandes e Deus não nos escuta. Aquela ideia de que o jejum reforça, dá um plus, é um upgrade nas nossas orações, dá mais força aos nossos pedidos. Então está dito aqui, Isaías 58, 18, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Tu é Deus, e tu não atentas para isto? Porque afligimos a nossa alma e tu, Deus, não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, o Senhor responde, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Meu irmão, segundo as Escrituras, você não deve tirar um dia de jejum, não comer nada e trabalhar, e brincar, e passear, e fazer qualquer coisa que não seja um momento de plena comunhão com Deus. Isso não é jejum de acordo com as palavras, com as Escrituras. É jejum porque você parou de comer, é jejum de regime, é jejum por indicação médica, mas não é o jejum bíblico. Separe, quando você quiser jejuar, um dia para exclusiva comunhão com o Senhor, para a oração, e nesse dia não olhe para nada, para prato, para fome, para docinho, para balinha no bolso, para qualquer coisa. É dia de você separar para comunhão plena com Deus, é dia de oração, de leitura da palavra, de cânticos de louvores, porque não é evidente,
É previsto na nossa confissão de fé. A igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Nós temos a confissão de fé de Westminster, que nós seguimos. Ela diz que o jejum faz parte do culto. Nós temos os princípios de liturgia que dizem como devem ser realizados alguns atos litúrgicos e a previsão de jejum também, nos princípios de liturgia da igreja presbiteriana no Brasil. Então nós prevemos, sabemos que é importante. Esquecemos de falar sobre isso, devíamos falar mais, sem dúvida nenhuma. Mas é um momento seu, segundo as Escrituras, segundo o que o Senhor Jesus Cristo ensina, é um momento que é pessoal, está interno em seu coração, deveria ser assim. Ninguém precisa saber que você deve estar jejuando. Aliás, Jesus ensina que ninguém deve saber, porque não é para você ser considerado uma pessoa piedosa, um santinho, uma pessoa consagrada, maravilhosa, crente até o último nível. Mas é o seu dia de comunhão com Deus. Há jejuns solenes convocados na Bíblia, nas Escrituras e também nas nossas previsões confessionais. Pode haver uma convocação da igreja nacional, da igreja local, de uma liderança de um grupo religioso, pode ter convocações sim, solenes, é bíblico também. Mas o jejum sempre é um momento específico para nós, diante do Senhor, dedicarmos nosso dia para Ele, para a adoração do nome de Deus, para a comunhão com Ele, não mais para a expiação. E isso está muito claro nas Escrituras. Eu quero convidar você para ir a outro texto. Outro texto, se encontra em Hebreus. Esse outro texto está em Hebreus no capítulo 9, e eu vou ler alguns versículos. Do versículo 11 ao versículo 22. Hebreus 9, do versículo 11 ao versículo 22. Diz o escritor da carta aos Hebreus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Lembram lá, estabelecimento Levítico 16? Não pelo meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cisa de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Não é mais a morte de um bode, não é mais a morte de uma novilha, não é mais a morte de um cordeiro, porque o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, foi oferecido. Esse sacrifício é feito de uma vez só. Continua a ler, versículo 16. Porque onde há testamento, ou seja, uma coisa escrita e prometida, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Mas aquele sangue tinha que ser derramado anualmente no dia da expiação, com jejuns, mas para a lembrança de algo que aconteceria perfeitamente e completamente, e que aconteceu pela obra de Jesus. Versículo 21 e 22, igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Há alguns, meus irmãos, que acham que o sacrifício de Cristo na cruz foi um episódio grotesco,
e um ponto fora da curva da vontade do Senhor. Eu lembro na minha juventude que havia alguns que interpretavam que Deus estabeleceu um projeto, mas o homem destruiu esse projeto e Deus então teve que fazer um atalho ou um desvio para voltar novamente ao projeto. Eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, porque primeiro que ser humano nenhum pode afrontar a vontade de Deus. Se pudesse, ele não seria Deus, na minha maneira de entender. Deus não pode ter o seu plano destruído pela força do homem, pela dureza do coração do homem, pela vontade de Satanás, ou seja, de quem for. Não pode, senão ele não seria Deus. Para mim não seria Deus, não consigo conceber Deus dessa maneira, não é? Jesus Cristo veio ao mundo, sim, para ser rejeitado e morrer. Ele já sabia que seria rejeitado e morreria. Aliás, ele falou isso no seu ministério. Não foi surpreendente. No famoso episódio narrado em João, no capítulo 3, ele disse que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque não queriam a luz. Não queriam a luz. Absolutamente. João também fala sobre isso no capítulo 1, evangelista, no Evangelho. Então Jesus Cristo veio porque era necessário. A única maneira de pagar pecado, de expiar pecado com X, é através do derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte, nos afirma Paulo na carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte. E Jesus, ao morrer numa cruz, pagou o salário do nosso pecado. Estamos justificados. Alguém diz, vocês são arrogantes dizendo que são crentes, são salvos, que vão para o céu. Como é que vocês podem dizer que vão para o céu? Quem sabe da vida? Quem sabe como vai morrer? E se de repente chegar na hora da morte e você estiver num mau momento da sua vida, bravo com alguém, não perdoou alguém, você não vai para o céu. Alguns entendem assim. Nós entendemos, meus irmãos, que na verdade nós temos todos diante do Senhor Deus um dever imenso de gratidão, porque Ele pagou nossa dívida. Nós somos perdoados pelos méritos de Jesus. Não devo mais nada. Se a morte chegar sobre mim hoje, eu não tenho o que temer. Não porque eu estou num momento especial, num culto, numa igreja, pronto, né? Não, não é por causa disso. É porque Jesus Cristo pagou meu pecado. Meu pecado foi expiado, foi perdoado pela obra de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O primeiro texto que eu li na liturgia termina com uma afirmação da grandeza de Deus, dizendo glória ao nome de Deus. Nós damos glória a Deus. Deus é realmente maravilhoso. E nós temos que confiar completamente em Jesus. Há um hino que diz, por meus delitos expirou Jesus, meu Salvador. Ele morreu por nós, pagando nossa dívida. Há outro hino antigo, que não está no nosso cenário, e que diz, se dos teus pecados te queres livrar, seu sangue tem poder. Sim, tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jejum é bíblico, jejum tem que ser aplicado, jejum deve ser praticado por nós, da maneira correta, não como sacrifício adicional, e muito menos para lembrar de uma possível e futura expiação. Jejum é praticado porque o Senhor, Ele pagou nossa conta, nossa dívida. E nós agradecemos ao Senhor por sua misericórdia e por seu imenso amor. Vamos orar, meus irmãos, vamos inclinar a cabeça e conversar com o Senhor. Pai querido, nós agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agradecemos porque esta data celebrada, Senhor Deus, pelo povo judeu, também é um momento para reflexão nossa, para lembrar do perdão. Não o perdão que nós devemos aos nossos semelhantes. Devemos perdão. O Senhor disse que nós devemos perdoar, mas não é disto que se fala no dia da expiação, o dia do perdão. O que nós lembramos, o que é estabelecido pelo Senhor na Tua Palavra, é que o nosso pecado foi pago pela obra de Jesus e te louvamos pela paz que temos no coração. A certeza absoluta da salvação, que não é baseada nos nossos feitos, na nossa vida, naquele levantamento que fazemos de nossas atitudes, mas estamos diante do Senhor nosso Deus.
Ó Pai, recebe então isso, nossa gratidão pela lembrança que a salvação nos foi dada. Ajuda-nos a viver e a servir ao Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.